Muitos dados macroeconômicos para nós visitarmos nesse momento. Agora, no nosso Morning Call do dia 23/4/2025, sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos por aqui, Max Braga. Vamos lá então falar dos nossos afazeres aqui, né? Notícias sobre economia. Cenário macro, então, né? Como eu disse, terça-feira tivemos muitos sinais aí, muitos dados mistos, né? Que entregam aí alguns sinais confusos em relação ao desempenho da economia olhando num aspecto mais mundial, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho das principais. Japão. A inflação ao consumidor anual permaneceu estável por lá, 2,2%. Ficou abaixo da projeção que era de 2,4%. Europa. A balança comercial da Espanha registrou déficit, tá? Em fevereiro, 3,42 bilhões de euros. Recuou em relação ao mês anterior. A confiança do consumidor na zona do euro caiu para menos 16,7 em abril, abaixo do esperado. Canadá. O índice de preços ao consumidor subiu 0,5% em março, acima da projeção, inclusive, que era de 0,3%. Mas, se olhar na comparação anual, ele desacelerou. Né? Eu ia falar houve desaceleração. Enfim, ele desacelerou na comparação anual para 4,7%. Já nos Estados Unidos, por exemplo, o índice Redbook apontou uma alta anual de 7,4% nas vendas do varejo lá nos Estados Unidos. Contudo, os índices regionais de atividade, né, que o Fed mede lá, o Banco Central tem vários Feds lá, no caso aqui a atividade do Fed de Richmond, mostraram forte queda. Abaixo, a manufatura caiu menos 13, né, 13% negativo. Os embarques para menos 17, o serviço para menos 7. Então, todos os níveis abaixo dos anteriores, tá? Por fim, os estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos, que víamos aguardando esse dado, né, para essa semana, recuaram, né, ficaram em 4,565 milhões de barris de petróleo, revertendo o aumento então que a gente teve na semana anterior. Esses dados então mostram ali, né, que diferentes regiões do planeta lidam com problemas parecidos, mas com números diferentes. Né? Em geral, o que afeta as economias nesse momento pós pandemia ainda, né, é essa questão de toda a quebra do ciclo da cadeia produtiva, que trouxe aí muitos problemas em relação à inflação, à demanda, e isso ainda não se normalizou. E com as outras novas situações que vêm acontecendo no mundo, os países vêm tendo dificuldades, né, para acertar de fato ali as suas economias. Brasil. Vamos falar de Brasil. O Boletim Focus saiu então ontem. O mercado reduziu a projeção de IPCA para o final de 2025, a inflação, no caso. Estávamos em 5,65 e foi agora a nova expectativa desse Boletim Focus para 5,57. Lembrando, o Boletim Focus ele é uma mediana do mercado. Ele pega ali várias instituições que dão os seus palpites, né, baseado em dados, né, claro, e projetam ali um número, tá? Então, o Boletim Focus ele é uma mediana de várias casas de análise, bancos, etc. Tudo bem? Enquanto manteve a expectativa nesse Boletim Focus de Selic a 15% para o final desse ano, 2025, tá bom? A estimativa de PIB também teve alta, né? Passou de 1,98 para 2% o crescimento do produto interno bruto do Brasil, e o câmbio permaneceu estável, tá? Na casa dos R$ 5,90 para o dólar. Para 2026, projeta então uma inflação de 4,50 e um PIB esperado de 1,70. O câmbio a 5,96 e a Selic mantida a 12,50% no ano de 2026, tá? Essas são as previsões desse relatório Focus, tá? Bom, essas revisões reforçam um cenário de desinflação gradual, porém ontem, né,
e manutenção ali de uma política, uma política monetária menos restritiva, que é o que a gente não tem agora nesse momento. Porém, né, esses são os dados do Fox, mas ontem mesmo o Galípolo, né, o novo presidente aqui agora, o atual presidente do Banco Central, estava falando num evento lá na comissão do Senado lá de Assuntos Econômicos, que o Brasil tem um ciclo de inflação em alta e que precisa mais de aperto monetário, etc, etc, etc. Então são informações ali conflitantes. Complicado. Vamos falar um pouquinho de bolsas então. Ontem, os Estados Unidos registrou, ele tinha dado uma queda muito forte, né? Na terça-feira, né? Na segunda-feira, perdão. E ontem, então, registrou uma alta boa, né? 2,66 S&P, o Dow Jones, S&P subiu 2,51 e Nasdaq teve uma alta de 2,71, praticamente zerou as quedas que tinha ocorrido na segunda-feira, tá? O Ibovespa aqui o dia também foi de bom humor. Tivemos uma alta de 0,63%, o índice fechou a 130.464 pontos. Tá? Então voltamos ali para o patamar dos 130 mil pontos, depois dessas derrocadas que a gente teve na Bolsa em relação a todos os anúncios ali dos Estados Unidos, etc. Né? Novamente, reforço, falei bastante com meus clientes e com você, meu cliente, que também me ouve aqui. Calma, pessoal, no momento de tensão ali não se faz muita coisa. Quem não vendeu lá na baixa não perdeu dinheiro. Resiliência. Vamos lá. Destaques de alta ficaram com MRV Engenharia 8,80, Braskem subiu 7,50 e quem caiu mais ontem na bolsa ficou Embraer 3,45, localiza 2,73. Olhando a renda fixa aqui, para ir para o finalzinho, títulos americanos lá, os Treasuries, eu sempre falo dos Treasuries aqui no nosso Morning Call porque eles orientam toda a renda fixa mundial, tá? Caiu os Treasuries, subiu os Treasuries, todo mundo acompanha ali nas taxas de juros. Bom, ficaram com movimentos mistos, então, de 10 anos ficou para 4,41, queda, né? Caiu um pouquinho, ficou em 4,41, enquanto o T-Note de 2 anos subiu novamente, também uma queda leve, para 3,76. Né? Então, tivemos aí esses fechamentos dos Treasuries lá nos Estados Unidos. E aqui, os juros futuros no Brasil, né, o comportamento da nossa curva foi divergente também ao longo da curva, como foram os Treasuries. Né? Os curto prazo recuaram levemente, igual os Treasuries, e os mais longos registraram alta. Tá? Então, a expectativa também do leilão do Tesouro Nacional gera cautela pelo mercado, né? Diante dessas incertezas todas externas, Donald Trump, enfim, tudo isso que a gente vem vivendo, tá? Bom, destaque então ficou para o DI janeiro 31, que avançou, né, de 14,28 para 14,39, tá? E aí o mercado aguarda então para hoje aí, o leilão, né, de uma oferta extraordinária de NTNBs com vencimento mais longos, tá? Outra projeção do Focus, né, foi também ajustada ali pelo BTG, né, que reduziu a sua estimativa de Selic terminal para 15,25, de 15,25 para 15, se ajustando então ao relatório Focus ali, né? Talvez pode até ser que o próprio BTG também tenha colocado lá, né, as suas projeções para fazer o relatório Focus em si, porém a sua previsão solta, né, sozinha, ele revisou esses números, tá? Esses seriam então essas seriam então as informações de hoje aqui no Morning Call. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, para que eles fiquem bem informados e saibam acompanhar bonitinho as notícias do mundo da economia. Forte abraço a todos, nos vemos amanhã. Até. Tchau.